Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos de epidemiologia geral. Hoje nós vamos aprender o que significa a sensibilidade e a especificidade de exames diagnósticos, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Bom, primeiramente é extremamente importante que a gente entenda o que significa a sensibilidade de um teste diagnóstico. A sensibilidade nada mais é do que a probabilidade de um teste dar positivo quando o indivíduo realmente está doente. Já a especificidade significa a probabilidade de um teste dar negativo quando o paciente realmente não está doente. O valor preditivo positivo significa o seguinte: dado que um teste deu positivo, qual que é a probabilidade da doença realmente estar presente no indivíduo? E o valor preditivo negativo é dado que o teste seja negativo, qual a probabilidade de que a doença realmente esteja ausente no indivíduo? Tudo bem? Bom, quando a gente vai resolver qualquer problema relacionado à sensibilidade, especificidade, VPP e VPN, é extremamente importante que a gente organize bem as informações que a questão está nos dando para que a gente diminua a probabilidade da gente errar na hora de fazer os cálculos, tá? Bom, para isso a gente usa essa técnica da tabela 2x2, onde a gente consegue organizar muito bem as nossas informações e aí a gente consegue fazer um cálculo muito mais preciso com menos chances de errar. E qual que é a ideia? Primeiramente a gente vai colocar aqui os doentes, os não doentes, o resultado do teste que deu positivo e o resultado do teste que deu negativo. Presta atenção como é que funciona a dinâmica dessa tabela 2x2. Olha só, se eu tenho um paciente que eu já sei que ele está doente e o teste deu positivo, então eu estou diante de um verdadeiro positivo. Ora, se ele está doente e o resultado do teste deu positivo para aquela determinada doença, então eu estou diante de um verdadeiro positivo. Agora é só seguir a mesma lógica. Se eu tenho um paciente que não está doente e o resultado deu positivo, então eu estou diante de um falso positivo. Se o paciente está doente e o resultado deu negativo, então eu estou diante de um falso negativo. E se o paciente não está doente e o resultado deu negativo, eu estou diante de um verdadeiro negativo. Tudo bem? E aí, aqui a gente tem as fórmulas para a gente calcular a sensibilidade, a especificidade, a VPP e a VPN dos exames diagnósticos. Então, olha só, na sensibilidade eu posso calcular A dividido por A mais C. Ou seja, quando eu faço essa tabelinha 2x2, eu também posso colocar letras aqui, ó, para facilitar na hora da resolução. Então, posso colocar aqui o verdadeiro positivo como sendo a letra A, o falso positivo, letra B, falso negativo, letra C e verdadeiro negativo, letra D. Então, fazendo aqui A dividido por A mais C, eu consigo descobrir a sensibilidade do teste, a especificidade D dividido por D mais B. Então, aqui ó, é os verdadeiros negativos divididos pelos verdadeiros negativos dividido pelo falso positivo. A VPP é simplesmente os verdadeiros positivos dividido por todo mundo que deu positivo, então A dividido por A mais B, e a VPN é o verdadeiro negativo dividido por todo mundo que deu negativo, ou seja, D dividido por D mais C. Percebam aqui que na sensibilidade, ó, eu posso usar somente os valores que estão aqui, ó, na vertical de cima para baixo, porque é A dividido por A mais C. Então eu vou trabalhar só com esses dois valores aqui. Na especificidade, eu vou fazer o contrário. Eu vou trabalhar na vertical, só que de baixo para cima, porque eu vou usar somente os dados desse lado aqui da tabela, porque é D dividido por D mais B. Tudo bem? Na VPP, eu vou trabalhar ó, com A dividido por A mais B. Então, eu vou trabalhar aqui ó, na horizontal, da esquerda para a direita, porque eu vou usar os valores que estão na coluna A dividido por A mais B. Então, é na horizontal, da esquerda para a direita. E só para a gente finalizar, a VPN, eu vou utilizar os valores de D e os valores de C. Então, eu vou trabalhar na horizontal, da direita para a esquerda. Tudo bem? Por quê? Porque é D dividido por D mais C. Ok? Basicamente é isso. Agora a gente vai resolver aqui dois exercícios para a gente entender como é que funcionaria essa dinâmica na prática com uma questão, tá? Bom, a primeira questão diz o seguinte:
É uma questão mais simples, só para a gente começar a preencher a nossa tabela 2x2 e descobrir a sensibilidade, a especificidade, a VPP e a VPN, tá? Então, um determinado teste foi aplicado em uma população específica. Ele foi positivo em 20 pacientes que sabidamente eram doentes e ele foi negativo em 10 pacientes que não tinham a doença. O mesmo teste foi positivo em 10 pacientes que não tinham a doença e negativo em 20 pacientes que tinham a doença. Calcule a sensibilidade, especificidade, VPP e VPN. Então vamos lá. Bom, eu coloquei aqui no cantinho a mesma questão para a gente ir pescando algumas informações no decorrer do momento em que a gente vai preencher aqui a nossa tabela 2x2, ok? Eu até separei aqui os valores por cores para vocês entenderem bem de onde é que está surgindo esses números aqui dentro da nossa tabela 2x2, tá? Então vamos ler a questão novamente, olha só. A questão diz que ele foi positivo em 20 pacientes que sabidamente eram doentes. Então já sabia que esses pacientes eram doentes e o teste acusou como positivo para aquela determinada doença. Então estou diante de verdadeiros positivos. Tudo bem? Seguindo a mesma lógica, o teste acusou como negativo para aquela determinada doença 10 pacientes que eu já sabia que eles não tinham a doença. Então estou diante de 10 pacientes verdadeiros negativos. O mesmo teste foi positivo em 10 pacientes que não tinham a doença. Eu já sabia que esses pacientes não tinham a doença, só que o teste acusou como diagnóstico positivo para aquela determinada doença. Ou seja, eu estou diante de 10 pacientes falso positivo. Ok? E, para a gente finalizar, o teste deu negativo em 20 pacientes que eu já sabia que eles tinham a doença. Ou seja, eu estou diante de 20 pacientes falsos negativos. Tudo bem? Bom, quando eu preencho essa tabelinha 2x2, é só eu jogar aqui na fórmula agora que eu vou descobrir todos esses parâmetros de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN. Então, olha só. Bom, a sensibilidade é A dividido por A mais C. Eu vou trabalhar aqui com essa linha vertical de cima para baixo, tá? Então, agora é só substituir os valores, agora que a tabela está preenchida, ó. O que está aqui no A? É 20. Então, eu vou colocar aqui o 20 e dividir por A mais C. Ou seja, 20, de novo, dividido por esse 20 aqui da coluna C, tá? Agora é só fazer o cálculo. 20 dividido por 40. 20 dividido por 40 vai dar 0,5, multiplicado por 100 vai dar 50%. Como é que eu interpreto esse 50% aqui? Significa que uma vez que o indivíduo está doente, esse exame diagnóstico específico tem 50% de chance de acusar positivo no resultado. Ok? Especificidade, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou trabalhar na coluna vertical de baixo para cima, ok? Então, eu vou agora só substituir aqui na fórmula. D dividido por D mais B. Quem é que está aqui no D? 10. Então, eu coloco aqui o 10 dividido por 10 novamente, que é o que está aqui no D, mais 10, que é o que está aqui no B. 10 dividido por 20 vai dar também 0,5, multiplicado por 100 vai dar 50%. Como é que eu interpreto esse 50%? Significa que uma vez que o indivíduo não está doente, esse exame em específico tem 50% de chance de acusar negativo nesse exame diagnóstico, tá? A VPP, eu vou trabalhar na linha horizontal da esquerda para a direita. Então, agora é só substituir os valores. 20, aqui da coluna A, dividido por 20, aqui da coluna A novamente, mais 10, aqui da coluna B, porque é A dividido por A mais B. Fazendo os cálculos, eu tenho 20 dividido por 30, que vai dar 0,666, multiplicado por 100 vai dar 66%. E aí, como é que eu interpreto esse 66,6%? Significa que uma vez que o teste deu positivo, existe 66,6% de chance do paciente realmente estar com a doença presente em seu organismo. Já a VPN, eu vou trabalhar agora na linha horizontal da direita para a esquerda. E agora é só substituir os valores. D dividido por D mais C. Quem é que está no D? 10. Quem é que está no D novamente? 10. Mais quem é que está no C, que é 20. Então, vou fazer 10 dividido por 30. 10 dividido por 30 vai dar 0,333. Multiplicado por 100 vai dar 33,3%. Significa que uma vez que o teste deu negativo,
existe 33,3% de chance da doença realmente estar ausente no indivíduo. Tudo bem? Basicamente é isso. Agora a gente vai resolver mais um exercício. Na verdade, é o mesmo exercício, só que agora eu tirei as cores aqui da nossa tabela para a gente começar a trabalhar melhor com esses cálculos, tudo bem? E aí eu mudei alguns dados para a gente ver o que acontece quando a gente maneja alguns dados na nossa questão, tudo bem? Então vamos lá. Bom, como eu falei, é a mesma questão, só que agora eu estou falando para vocês que esse teste foi positivo em 80 pacientes que sabidamente eram doentes, foi negativo em 40 pacientes que não tinham doença, ele foi positivo em 60 pacientes que não tinham doença e negativo em um paciente que tinha doença. Vamos calcular novamente a sensibilidade, a especificidade, a VPP e a VPN. Então vamos lá. Bom, eu sei que 80 pacientes eram doentes e o resultado foi positivo. Então, eu estou diante de 80 pacientes verdadeiros positivos. Eu já sabia que 40 pacientes não tinham a doença e o resultado apontou como negativo. Então, eu estou diante de 40 pacientes verdadeiros positivos. Só que esse mesmo teste, ele foi positivo em 60 pacientes que não tinham doença. Olha só, eu já sabia que esses 60 pacientes não tinham a doença e o teste acusou como positivo. Então, eu estou diante de 60 pacientes falsos positivos, ok? E ele deu negativo em um paciente que tinha doença. Então, eu já sabia que esse paciente tinha a doença e o resultado diagnóstico acusou como negativo para aquela determinada doença, ou seja, eu estou diante de um falso negativo. Tudo bem? Agora que a gente já organizou a nossa tabela 2×2, é só jogar na fórmula. A dividido por A mais C, ou seja, 80 dividido por 81. Tudo bem? A dividido por A mais C, ok? Fazendo esses cálculos, eu vou chegar ao resultado de 0,98, multiplicado por 100, vai dar 98,7% de sensibilidade. Significa que uma vez que o indivíduo tem a doença no seu organismo, quando eu aplico esse exame diagnóstico aqui, ele tem 98% de chance de dar positivo. Ou seja, esse exame aqui em específico seria um ótimo exame para triagem, principalmente de doenças graves. Imagine que eu preciso de um teste para detectar um câncer grave, por exemplo. Eu preciso ter uma alta sensibilidade para eu detectar bem esses pacientes. Por quê? Eu não posso ter aqui falsos negativos, ou seja, um paciente que tem a doença e o resultado do teste dá como negativo. E aí eu libero esse paciente para casa, ele agrava rapidamente e pode ir a óbito. Ou seja, exames com alta sensibilidade são ótimos para triagem. Só que ele também vai ter algumas consequências, porque olha só, esse exame com alta sensibilidade, ele deu muitos falsos positivos, ou seja, pacientes que não tinham a doença e o resultado deu positivo. Por quê? Porque ele é muito sensível. Então, quando eu tenho uma alta sensibilidade, eu também tenho o aumento de falsos positivos, ok? Agora, olha só, vamos calcular a especificidade. Especificidade é D dividido por D mais B. Ou seja, eu trabalho aqui ó, de baixo para cima, aqui do lado direito da nossa tabela. Então, vai ser 40 dividido por 40 mais 60, ok? Fazendo esses cálculos de 40 dividido por 100, vai dar 0,4. Multiplicado por 100 vai dar 40%. Significa que quando o indivíduo não está doente, esse exame tem 40% de chance de dar negativo. O que a gente já consegue concluir aqui? Quanto maior é a sensibilidade, menor vai ser a especificidade do teste. E o contrário também acontece. Quanto maior é a especificidade, menor seria, na verdade, a sensibilidade do teste. Ou seja, não existe nenhum exame que é 100% sensível e 100% específico. Quando eu tenho uma alta sensibilidade, a consequência é uma menor especificidade. E vice-versa. Quanto maior é a especificidade, menor é a sensibilidade. Ok? Bom, agora vamos aqui para VPP, valor preditivo positivo. Então, é A dividido por A mais B, ou seja, 80 dividido por 80 mais 60. Fazendo aqui os cálculos de 80 dividido por 140, eu vou chegar ao resultado de 57,1%. Significa que uma vez que o teste deu positivo, existe somente 57,1% da doença realmente estar presente no organismo do indivíduo.
Isso é consequência de muitos falsos positivos. Quando eu tenho muitos falsos positivos, a VPP ela vai dar um pouquinho menor. Quando eu tenho poucos falsos positivos, a VPP vai dar bem alta, ok? E a VPN é D dividido por D mais C, ou seja, 40 dividido por 41, que vai dar 97,5%. Uma alta VPN, ou seja, uma vez que o teste deu negativo, existe 97,5% da doença realmente não estar presente no organismo do indivíduo. Isso é consequência, né, de poucos falsos negativos. Quando eu tenho poucos falsos negativos, a VPN vai ser bem alta também. Tudo bem? Bom, pausa aí um pouquinho, tenta assimilar bem as ideias que a gente apresentou aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha calculado também junto comigo no decorrer do vídeo para a gente assimilar melhor, tá? Não fique assistindo o vídeo passivamente, tenta resolver também, escreva, anote, tudo bem? Porque agora no próximo vídeo a gente vai trazer um exercício um pouco mais elaborado e eu vou precisar da atenção total de vocês, ok? Espero você no próximo vídeo.